Salve, salve! Recentemente eu terminei de ler o livro Teogonia, de Hesíodo, nessa edição da editora, não sei como se pronuncia, em francês, Martin Claret, e faz parte de alguns estudos que eu tenho feito sobre mitologia e literatura grega antigas, da Grécia Antiga. Algumas leituras lentas, esporádicas. E então aqui existem dois livros, que é a Teogonia e Trabalho e Dias, de Hesíodo. E eu achei essa edição boa. Ela tem primeiro uma introdução falando sobre a vida do Hesíodo e são feitos comentários a respeito dessas duas obras que estão presentes nessa edição, assim como alguns critérios utilizados nessa tradução. Então, no Hesíodo, existe também essa questão do nome não ser necessariamente de um homem quem escreveu esse texto, Pode ter sido uma mulher ou outros escritores e que utilizaram esse nome de Hesíodo para colocar como autor dessa obra. E calcula-se, a estimativa é que a vida dele tenha sido entre os séculos 8 e 7 a.C., e seguindo a linha do tempo da Grécia Antiga, ele estaria ali no início do período arcaico, e quando havia oligarquias, essas formas de governo na Grécia. E esse é um assunto que, quando eu procuro, tenho alguma dificuldade de encontrar. É claro que existe material, pelo menos especializado sobre isso, mas acessível a um público maior me parece um pouco difícil de encontrar. Por isso eu vou deixar aqui alguma ligação com um vídeo de um professor de história, Matheus Medeiros, amigo meu, falando especificamente sobre esses governos dos períodos da Grécia Antiga. E então há também os critérios da tradução, porque o texto original está em grego, salvo engano ele é escrito em versos, como acontece também com diversos outros textos antigos. Mas essa tradução ela não foi feita em versos, Ela está com uma forma de prosa, dividida em parágrafos, com a numeração dos versos do original. E é uma tradução que é legível, ela é fluida, diferente de alguma tradução que, por algum motivo, por exemplo, tentar ser o mais literal possível ou reproduzir efeitos de arcaísmo, alguma coisa assim, torna a leitura truncada, é um pouco mais difícil de ser feita. Essa, ao contrário, não. A impressão que eu tive é que ela acontece com uma fluidez boa. Então ela não está feita em versos. E aqui também a autora, se eu não me engano, a tradutora, na verdade, informa que foram colocados títulos que não estão presentes no texto original, e sim nessa tradução, o que para um propósito didático ajuda, porque você vai lendo os parágrafos e já sabe qual é o assunto que vai ser tratado naquele parágrafo e depois no parágrafo seguinte, conforme são lidos. E então o poema original estaria escrito no hexâmetro dactílico, e aqui essa métrica não é utilizada na tradução. E essa edição ela também tem um vocabulário no fim, com termos que podem ser consultados, como os nomes de deuses. Então você encontra a definição desses termos, que para efeito de estudo é bastante útil. Eu notei também que nessa tradução existem a grafia de algumas palavras. Na tradução ela apresenta, existem algumas variantes quando os tradutores fazem essas traduções do grego para o português. Por exemplo, nas epopeias de Homero, que eu li também recentemente, a Odisseia e a Ilíada, traduzidas por Trajano Vieira, algumas diferenças que eu percebi são, por exemplo, o nome do deus do mar, Poseidon e Poseidon. Então, na tradução de Trajano Vieira, Poseidon, aqui Poseidon, ou então Crônida nessa tradução, e na tradução de Trajano Vieira, Cronida. E isso que eu também achei interessante, a existência dessas variantes, e existem critérios de transliteração do grego para o português.
E eu quis ler esse livro, A Teogonia, porque é um livro que é importante para que se estude, né, a mitologia e a literatura grega antigas. Eu já conhecia o livro de ouro da mitologia, do Thomas Bulfinch, que é um livro bom, ele reúne vários mitos, né, existe uma narração ali, e, salvo engano, além da mitologia grega, algumas outras também, como a nórdica. E conforme eu lia os textos, né, daquela edição do livro do Thomas Bulfinch, eu tinha a impressão de que as histórias ou os mitos gregos eles ficam desconectados. E então, talvez lendo a Teogonia eu pudesse encontrar aquelas histórias de maneira organizada, né, sistematizadas ou alguma coisa assim. E também nas epopeias de Homero, esses mitos, né, a personalidade dos deuses, eles são pressupostos. Né? Então, é claro que alguns epítetos, algumas descrições auxiliam a compreender algumas características daqueles deuses, mas eu acho que seria mais interessante conhecer primeiro, né, aquelas famílias de deuses e a relação com os humanos, né, e existem semideuses também, como Hércules, e para que isso seja um conhecimento prévio e então se faça a leitura dessas obras que têm no seu plano de conteúdo esses mitos gregos. Né? E então o livro do Thomas Bulfinch apresenta esses mitos, né, colocados de maneira didática. E na Teogonia de Hesíodo, de fato, o tema das gerações dos deuses, né, ele coloca ali 3 gerações, isso é bem explicado. Né? E agora, outras partes do texto, a escrita é bem sucinta, aparece bastante genealogia, então eu achei a leitura mais desagradável, não prende muito a atenção. Ela tem o seu valor lógico, mas a narratividade eu acho que se perde. Assim, finalmente, essas são algumas características, né, que, a respeito dessa obra, Teogonia de Hesíodo, que gostaria de compartilhar neste vídeo.